Eu sempre apareço com a melhor das aparências nesse canal, né? Eu não sei como que eu não assusto vocês, de verdade. Então, gente, essa semana vai ser uma semana bastante corrida. Eu tô lotada de trabalho e no meu tempo livre eu vou tentar vir aqui e atualizar vocês. Esse último mês de fevereiro foi um mês terrível em relação às leituras. Eu não li nada, praticamente eu li um pouco, mas do que eu leio, do que geralmente eu leio, eu não li quase nada. Eu terminei de ler um livro. Hoje é dia 24 de fevereiro, tá? Temos 4 dias pra terminar o mês. Eu acho que é 4, né? Eu acho que é. Eu terminei de ler um livro, que, vamos deixar claro, eu comecei a ler esse livro em janeiro, que era Paixão Segundo GH, que é um livro que não tem como você pegar um livro da Clarice e terminar de ler em uma semana. Não dá, né? Pra ser uma experiência, pra ser desfrutado um livro da Clarice. Então eu fui com bastante calma, fui no meu tempo e terminei agora em fevereiro. E esse foi o único livro que eu terminei. Sinceramente, eu não estava conseguindo ler. Eu conseguia ler um pouco, mas eu não tava com aquela vontade de pegar um livro, de sentar, de ter todo aquele ritual da leitura, sabe? Eu queria pegar um livro e jogar na parede. Eu tava animadíssima. Se não me engano, eu li 7 livros em janeiro. Não foram calhamaços, tá, gente? Foram livros, assim, de no máximo 300 páginas, eu acho. Então, bem light de ler. Eu tava bastante animada, eu tava querendo ler. Mas em fevereiro, eu acho que a carga das responsabilidades vai surgindo. Eu tava conversando isso, inclusive, com a Bruna sobre isso. Em fevereiro ser sempre um mês ruim pra gente de leituras. Parece que em fevereiro a gente meio que empaca, sabe? Ano passado foi a mesma coisa comigo, só que esse ano foi 1000 vezes pior. Mas, gente, eu quero voltar a ler. Eu quero voltar pro meu ritmo de leitura. Então eu fiz uma listinha, uma pequena listinha aqui, não tentando me forçar a ler, mas tentando voltar aos poucos, sabe? Ao meu ritmo de leitura normal. E sendo bem sincera com vocês, eu já tô tendo algum sucesso. Ontem eu saí para ler na pracinha aqui perto da minha casa e eu consegui ler em torno de umas 50 páginas mais ou menos de O Retrato de Casada, um livro que eu tô gostando muito, e faltam mais ou menos acho que umas 90 páginas pra eu terminar esse livro. Eu tô na página 301, então eu li bastante, eu me adiantei bastante e eu tô voltando a ter essa vontade de ler, esse instinto de leitora, de querer pegar um livro, de querer ter esse ritual. Mas mesmo assim, como eu ainda tô meio tensa, foram semanas bem nada produtivas assim em relação a leituras. Eu decidi fazer uma listinha. Eu sei que muitas pessoas fazem vídeos assim, mas eu pensei em fazer algo mais pessoal e algo que funcionasse mais pra mim. Uma das coisas que eu coloquei, na verdade duas que eu coloquei na lista, é não me forçar a ler. Eu realmente senti esse desejo natural vindo de mim de querer ler mais, que já tá acontecendo, mas tem em mente isso, né, pra que não seja algo engessado, pra que não seja algo que eu me force, porque isso também não é legal. E fazer outras atividades, porque se nesse momento eu não tô tão propensa assim a ler, né, como antes, tá tudo bem. Eu posso fazer outras coisas, eu posso assistir outros filmes, eu posso sair pra passear, não sei, sair pra comer alguma coisa e não necessariamente me sentir obrigada a ler algo. Algumas coisas que eu pensei trazer pra essa minha tentativa de sair dessa ressaca literária horrorosa é continuar com a minha rotina de ler um pouco de manhã e um pouco à noite antes de dormir, sabe, combinando a leitura com atividades que eu gosto de fazer, ir numa cafeteria, tomar um café lendo, coisas nesse sentido, então sair mais de casa e fazer mais atividades sejam ao ar livre, não necessariamente algo que precise gastar dinheiro, porque estamos no fim do mês, então tá crítica a situação, mas ir, por exemplo, no parque, em algum lugar ao ar livre, onde eu consiga sentar e passar um tempo lendo, me ajuda bastante. Ontem me ajudou muito, né? Foram 50 páginas lidas. E pra finalizar, ler um livro que seja leve e divertido. Tem um que eu acabei de emprestar da biblioteca do Kindle, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Eu acho que você lê um livro que seja, sim, que te traga 100% de entretenimento, algo que seja leve, divertido, fofo, que no caso é um romance, te ajuda muito também a sair da ressaca literária. Ler, geralmente, esse tipo de livro me envolve bastante e eu acabo terminando rápido e me dá gás pra continuar fazendo outras atividades e continuar lendo os meus outros livros também. Me dá uma sensação, assim, de, sei lá, de ânimo, empolgação. Pipi, pipi, olha aqui pra mamãezinha.
Gente, um milagre eu aparecer aqui arrumada. Sei que dá pra notar, né, que eu me maquiei, fiquei bonita. Mas acho que quase não dá pra ver com a qualidade dessa câmera. Hoje eu tô indo em um encontro, num date comigo mesma. Faz tempo que eu queria fazer isso, mas eu decidi ir hoje. Aproveitar que eu tô gravando esse vídeo de ressaca literária. Vou assistir o novo filme da Bridget Jones. Eu acho que esse aqui vai ser o último. Eu amo os filmes da Bridget Jones. E depois acho que eu vou ficar por ali, por Recoleta, vou comer alguma coisa. Vou aproveitar pra ler. Faltam 40 páginas pra eu terminar de ler o Retrato de Casada. Quero levar meu Kindle também pra continuar lendo o romance que eu comecei. Eu literalmente acabei de terminar de ler o livro de romance que eu comecei a ler, O Experimento de Amor em Nova York. Terminei de ler esse livro em um dia. E essa técnica de ler alguma coisa de romance para ajudar com a ressaca literária é ótima, porque, sim, me deu um super gás essa semana para conseguir avançar nas minhas leituras e realmente voltar a sentir essa vontade, esse instinto de querer voltar a ler. E eu tô nesse momento, assim, depois que você terminou um livro que foi muito gostoso de ler, que foi boa a experiência, que foi leve, você fica com aquela sensação, não sei explicar, gente, não sei, pós um livro bom, que você se sente aliviada, que você se sente leve, que você sente que realmente foram momentos, horas boas que você aproveitou ali da sua vida. Mas antes de falar realmente sobre esse livro, eu queria dar algumas atualizações, né? Queria falar um pouco sobre esses meus últimos dias que eu não apareci aqui. Eu fui assistir o último filme da Bridget Jones. Eu cresci assistindo esses filmes, gente. Eu amo a Bridget Jones, eu amo esses filmes. Eu acho que o primeiro filme é o meu favorito de todos. Eu amo o elenco, eu amo o roteiro, eu amo tudo que essa personagem representa, me identifico com ela em muitas coisas. E foi muito legal, foi muito bacana, foi muito leve, foi divertido. Eu chorei. Eu pude me despedir no cinema, gente, fazia anos que eu não ia no cinema, acho que desde que eu morava em Cuiabá. E isso tem, não sei, 3 anos, 3, 4 anos? Meu Deus, já nem sei mais quanto tempo. E o meu dia, o meu date comigo mesma foi muito bacana, então eu desfrutei bastante. Foi um dia muito feliz, muito satisfatório, muito leve. Que bom que eu escolhi Bridget Jones pra assistir. Eu tava em dúvida entre assistir Bridget Jones ou Baby Girl, que eu pretendo assistir futuramente também. E as minhas atualizações em relação a essa minha tentativa de sair da ressaca literária é que tá indo muito bem, gente. Eu terminei de ler Retrato de Casada. Eu amei esse livro, infelizmente ele não foi traduzido ainda pro português. A gente tem aí uma novela de época, né, que é, na verdade, o livro é contemporâneo, mas é uma novela de época. É baseado na história de pessoas, personagens que realmente existiram. A Lucrécia, que é a personagem principal, ela é de uma família nobre. Ela se casa com um duque, que também é de uma família nobre, da Itália. Ela é italiana, tudo se passa na Itália de 1500 e pouco, 1559, 1560, se não me engano. A gente acompanha um pouco da infância da Lucrécia. Antes dela se comprometer, ela, se não me engano, ela fica noiva com 13 ou 12 anos de idade. E aí, assim que o noivo dela volta de umas batalhas aí, alguma coisa assim, não, sinceramente não prestei atenção nessa parte, eles se casam quando ela tem 15 anos. Para falar a verdade, já desde o começo do livro, a Lucrécia, ela já deixa assim evidente, né, que ela sentiu um medo terrível do marido dela, temia
pela vida dela, só que na narrativa em si, é contada em terceira pessoa, né, não fica evidente por que que ela sente medo dele. Não, a gente não consegue perceber o que que tem na personalidade dele, o que que ele fez pra ela, o que que aconteceu, porque muitas vezes a história não é contada de forma linear. Conta um pouco da vida dela já de casada, no início, durante o casamento, no final, né? E antes do casamento, na vida dela anterior, quando ela era solteira, né? Quando ela vivia com a família dela. Então a gente não, no início da história, a gente não sabe muito bem por que que ela teme pela vida dela. Até porque o personagem do marido dela ali aparenta ser muito afetuoso com ela. Então a escritora, ela deixa esse um pouco de mistério pra gente ir desvendando e descobrindo ao decorrer da história por que que ela tem tanto medo assim do marido dela. Um livro que é muito baseado no papel, né, do gênero feminino, do papel da mulher, principalmente quando a gente fala de séculos passados, de um século que é tão distante, que a gente vê que é Idade Média, se não me engano, é a Idade Média, 1500, né? Então, se hoje em dia a gente enfrenta muitas questões, né, em relação ao papel de gênero, eu falando como mulher, eu tenho essa experiência, e como a maioria das pessoas que me acompanham aqui são mulheres também, sabem do que eu tô falando, a gente pensa no século passado, era difícil, no século retrasado era muito difícil. Imagina na Idade Média, em que a ciência não era algo tão desenvolvido, né, que muito era baseado na crença da religião, muito era baseado numa explicação ali que não era nada racional, e a mulher era realmente vista como um ser à parte, como mais uma propriedade ali do que uma pessoa, ela não tinha vontade. A gente tem até eu acho que uma metáfora da autora, que o pai dela, ele cria em cativeiro animais silvestres e ela tem a experiência de se encontrar com uma tigresa. Elas duas, né, têm esse momento onde elas se encaram. Parece que as duas meio que se identificam uma com a outra, porque a tigresa tá presa ali, fora do seu habitat natural, onde uma pessoa, por um capricho, simplesmente capturou ela para poder exibi-la, né, para a sociedade, para os nobres, e uma mulher, uma menina, na verdade, né, que não pode decidir pela sua própria vida, não pode ter vontade própria, não é considerada nem mesmo um ser humano que pensa, né? Então, muito interessante. É uma escrita muito fluida dessa autora, da Maggie O'Farrell. Muito. Eu vi muitos comentários desse livro falando que era muito descritivo e tal, mas é uma descrição, gente, que não é que nem tipo. Vamos pensar aqui Madame Bovary, por exemplo. Eu amo Madame Bovary, vamos deixar claro. Mas que é um livro que é extremamente descritivo, que os franceses clássicos, né, costumam fazer descrição da descrição. É algo que é mais leve, é mais fácil de acompanhar e, sinceramente, não entendo porque as pessoas reclamam tanto disso, porque eu gosto, mas tudo bem, você pode não gostar. E então eu recomendo muitíssimo que vocês vão atrás de Hamnet. Eu não sei exatamente do que se trata a história, mas eu sei que também é uma novela de época e também é baseado, não é em fatos reais, é uma ficção, assim como Retrato de Casada, mas tem alguma coisa a ver com Shakespeare. Eu sei que o Shakespeare tinha um filho que se chamava Hamnet, né? E faleceu, e isso afetou muito ele, afetou muito as obras dele, afetou muito a família dele, e eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Realmente não fui atrás de saber exatamente, mas eu já ouvi falar muito bem desse livro e ele foi traduzido para o português. Mas caso vocês estejam estudando espanhol, acho que Retrato de Casada é uma ótima opção para quem deseja ler. Não é uma, pelo menos para mim, eu não achei que está escrito no espanhol que é tão rebuscado, que é tão difícil de entender. Realmente é uma escrita fluida, fácil de entender. A gente vê todo uma forma simples que a escritora descreve a história, mas ao mesmo tempo ela diz tudo o que precisa ser dito, sabe? Então eu amei. Eu preciso ler Hamnet para saber o que eu vou achar, porque muitas pessoas que já leram os dois, né? A maioria hispanohablantes que eu consegui pesquisar, dizem que preferiram Hamnet, muitos outros dizem que preferiram o Retrato de Casada, alguns dizem que o Retrato de Casada é muito descritivo, que Hamnet é melhor, mas assim, eu amei o Retrato de Casada, então provavelmente eu também vou gostar muito de Hamnet, então eu recomendo pra vocês, que vocês
leiam, porque eu já ouvi falar que é um estilo também muito parecido da autora nesse outro livro dela, o Hamnet, que foi traduzido. Eu comecei esse vídeo também lendo Ao Farol, da Virginia Woolf, né? Eu tô lendo com o clube de leitura da Jessie. É um livro de 280 páginas, alguma coisa assim, só que eu tava empacada, né, de ressaca literária, não tava conseguindo. Eu comecei, eu acho que eu tava na página 70, e agora eu estou em... Ai, se não me engano, na metade do livro, 144, por aí. Então eu tô mais da metade do livro, e é um livro que, assim, eu queria ter muito uma coisa intelectual e bacana pra falar pra vocês. Talvez Lupita, se vocês estão conseguindo enxergar ela aqui, porque tá meio difícil por essa qualidade. Tem alguma coisa pra dizer pra gente? Se tem, Lupita? Acho que não. Mas é um livro que, pra mim, na minha interpretação, é um livro sobre a vida. É intenso e triste. Eu diria que ele tá no meu top 3 dos meus livros lidos da Virginia. Acho que o meu favorito até agora, até o momento, é Flush. Depois temos Mrs. Dalloway. E agora temos Ao Farol. Não sei porque eu não terminei ainda, então não sei dizer pra vocês. Mas tem um fluxo de consciência, obviamente, né? Muito fluxo de consciência, como diz Jessie no último vídeo dela. Mas eu ainda senti que é um livro que dá pra você levar melhor, é mais fácil pra ler do que Mrs. Dalloway. Então, muitas vezes ela faz uma coisa que eu gosto muito, tanto em livros, tanto na literatura, como também no cinema, né? Nas artes visuais, de quando acontece uma coisa assim muito drástica, muito triste, ou uma reviravolta, né? Não exatamente uma reviravolta, mas um fato assim da vida que acontece no meio do nada, que é o que acontece na vida real, né, gente? Interrompe toda aquela narrativa que tava bonitinha até o momento, e apesar de muitas vezes a gente achar que a gente não tá entendendo nada, e mesmo assim continua. Acontece a coisa, interrompe, mas a narrativa se interrompe ali naquele momento, mas continua, o fluxo continua. Entende o que eu tô querendo dizer? Então é muito incrível, a Virginia é incrível. Eu não entendo quem não gosta da Virginia, se bem que eu não conheço ninguém que não goste da Virginia. Então, assim, o que importa é a minha opinião. E por último, gente, o livro de romance que eu li e que me ajudou aí a ficar mais animada com as minhas leituras, né? O Experimento de Amor em Nova York. Eu amei. Esse é meu primeiro livro da Helena Armas, ou Helena de Armas. Eu sei que ela é Helena e sei que ela tem armas. É alguma coisa assim. Eu gostei muito, inclusive eu gostei mais do que Nem Te Conto, que foi o último livro de romance que eu li da Emily Henry. Muito divertido, muito leve, muito assim, pra você ler em casa, porque fora é complicado, sei que vocês me entendem, meninas. Então a gente tem um casal, a Rosie e o Lucas, um espanhol, que vem de férias para os Estados Unidos. A gente tem duas pessoas ali que estão numa transição de carreira, tecnicamente. O Lucas, ele não tá podendo exercer a profissão dele por causa de uma questão aí que eu não vou falar. E a Rose, ela tá nessa transição de saindo de um trabalho que era extremamente executivo para uma área que não é tão segura e assim, no primeiro momento não é tão privilegiada como escritora. Ela teve um certo sucesso com o primeiro livro dela, mas ela tá meio empacada. Até que a gente acompanha essa história de amor, que é muito fofa, muito leve, muito gostosa de acompanhar. O teto do apartamento da Rosie cai e ela precisa ficar no apartamento da amiga dela, que tá em lua de mel. Ela vai pro apartamento da amiga dela, e essa amiga dela não conta, esquece de contar que o primo dela vai passar uma temporada também nesse apartamento. E os dois precisam dividir o apartamento e vocês já devem imaginar mais ou menos o que acontece, né? Mas é muito gostoso. Eu amei esse livro, sério. Deveriam fazer um filme. Mas de todos esses livros que eu li, eu acho que o meu favorito agora, até o momento, é O Retrato de Casada. Eu amo qualquer coisa que seja de época. Filme, objetos, artes, pinturas, tudo que seja de época, eu amo. Sou muito apaixonada por essas coisas. Eu gosto de coisas assim, que tem um toque clássico, que tenham um toque romântico, sabe? Eu amo. Então, eu amei O Retrato de Casada, apesar da gente ter um livro que, obviamente, não é romântico, né? Não é um romance romântico. E com certeza você se sente na Itália lendo O Retrato de Casada, porque ele é extremamente descritivo e a autora soube pesquisar muito bem. Maravilhoso. Acho que esses últimos dias aqui eu vou aproveitar pra focar em outras leituras minhas, que são Crime e Castigo, parado. Não é porque eu não gostei, não é nada disso, gente. É porque eu tava de ressaca de literária mesmo. Ao Farol, né? Porque eu preciso terminar. Quero chegar pelo menos na página 200 pra que eu fique mais tranquila pra terminar esse livro.
Gente, vocês vão ouvir uma sinfonia de miados agora nesse momento. Bom, o meu gato ele tem uma rotina de alimentação, né? E todos os dias a gente coloca sachê pra ele, pra Lupita, pra que a gente consiga dar uma complementada na hidratação deles, porque gato é um animal que não bebe tanta água, né? Eles não costumam beber tanta água. Então, ele vai fazer um escândalo aqui. Ele vai ficar miau, miau. E é isso, né? Até eu, a súdita dele, decidi arrumar esse sachê pra ele. Ontem eu saí pra tomar um café com um amigo. A gente conversa desde antes de eu vir morar aqui pra Buenos Aires. A minha amiga de João Pessoa, que na verdade ela é de Recife, mas ela morava em João Pessoa. Ela me apresentou pra ele, né? Falou: olha, eu tenho um amigo que mora em Buenos Aires, eu sei que você vai estar muito sozinha lá. Vocês podiam se conhecer. E isso tem mais de, sei lá, um ano e meio que eu vim pra cá e a gente não tinha se conhecido ainda. Por quê? Primeiro, eu sou uma negação pra sair de casa, né? Uma negação pra interagir com pessoas. E ele faz medicina. Vida de quem faz medicina que é muito corrida, é muito puxado. No Brasil é muito puxado, né? Mas aqui eu diria que é mais puxado ainda. Aí a gente nunca se conhecia, nunca saía pra se conhecer. E ontem a gente foi num café e foi maravilhoso. Eu amei conhecer você, Rafa. Eu sei que ele tá assistindo, ele sempre assiste meus vídeos. E ele me deu de presente um livro que eu amei, fiquei muito feliz. É um livro da Catherine Mansfield. Olha só, tá ao contrário, então vocês não vão conseguir ver direito, mas o Festa no Jardim e Outros Relatos, o nome do livro. E eu já tinha falado da Catherine Mansfield aqui no canal, eu fui ver uma peça de teatro aqui, né, gratuita, e eu me apaixonei. Eu nunca li nada dela, mas eu fiquei muito interessada. Foi uma peça baseada nos diários da Catherine Mansfield, e eu fiquei muito encantada e queria muito ler algum livro dela, e eu fiquei muito feliz que ele foi tão atencioso de ter lembrado e ter pensado nisso. Fiquei muito, muito, muito contente. Com certeza vou ler. Fora isso, eu tô continuando as minhas leituras. Eu terminei de ler os livros que eu terminei e já contei pra vocês. Eu ainda não terminei El Farol. Eu pretendo focar nessa leitura durante esse feriado, nesse feriado de carnaval. Hoje é domingo. Elton chega finalmente depois de quase 3 semanas em Cuiabá. E eu vou buscar ele no aeroporto. No final da tarde ele chega. Inclusive, gente, ele vai trazer várias coisas do Brasil. E eu queria saber se vocês gostariam de ver no próximo vídeo, no próximo vlog aqui do canal, as coisas que eu comprei lá do Brasil. E eu queria dividir, mas eu quero saber se vocês estão interessados em ver também. Comprei livros, comprei. Agora eu não tô lembrando, comprei algumas coisas, roupas, esse tipo de coisa. Eu acho que eu me saí bem nessa tentativa de sair da ressaca literária. Eu voltei a ler, voltei a ter vontade de ler e eu acho que a resolução, a conclusão aqui pra vocês é que eu não tentei me forçar a ler em nenhum momento, foi algo que foi natural. E se você estiver passando por um momento assim, eu diria que acho que é uma ótima ideia você ter estratégias para que você volte a ler. Se você quer voltar a ler, que isso também é uma questão, você pode não estar querendo ler e não querer voltar a ler, tá tudo certo. Mas eu acho que o principal é isso, é a gente respeitar o ritmo, respeitar o nosso momento, também focar em outras coisas, porque mas também existem outras coisas na vida, né, gente? Você pode focar em outras partes da sua vida também. Mas eu tô muito feliz que estou curada da ressaca literária e eu vou aproveitar esses dias do feriado, do carnaval, né, pra ler. Porque eu não sou uma pessoa muito carnavalesca, eu simplesmente fico em casa lendo e comendo, no máximo eu saio pra comer, e é isso. Não é, gordinho? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Por favor, deixe um comentário também. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, utilizem o meu link que tá aqui na descrição. Eu acabo recebendo também uma pequena comissão por isso. Me ajuda muito. A gente também tem agora o nosso clube de leitura que vai começar em abril. Por enquanto, a gente já tem os títulos escolhidos. Em abril a gente começa realmente o clube de leitura propriamente dito. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Te fizeram mal? Você quer seu sachê? Será que... Será que está na hora do sachê?